Olá, sou Márcio de Medeiros, professor do CTF, Seminário Teológico, Filadélfia, localizado em Jardim Redentor, Belfor Roxo. Gostaria de compartilhar com você mais um vídeo. Como eu já disse, um objetivo de levar você a uma reflexão, um despertamento espiritual. Peço gentilmente que divulgue o nosso blog, acesse e divulgue. O blog é prof.Márcio de Medeiros. Só digitar no Google nossos vídeos, digite no Google, no YouTube, perdão. Digite no YouTube, prof.Márcio de Medeiros. Temos vídeos que vai abençoar você e sua família. Esse é o objetivo dos nossos vídeos e do nosso blog. Gostaria de compartilhar com você sobre um assunto também de extrema relevância, como muitos outros, sobre apostasia pessoal. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e conferisse os textos conosco. O objetivo é fazer você se libertar. Se você está nessa condição, se libertar de uma apostasia pessoal, que às vezes pensamos que não estamos, mas estamos. Estamos cegos, espiritualmente falando. Estamos presos, escravos de uma apostasia pessoal, mesmo dentro da igreja. Apóstata é aquele que se separa da fé, aquele que abandona, aquele que pensa que está alicerçado com Cristo, mas não está. Ele está cometendo apostasia, às vezes até mesmo dentro da igreja, uma apostasia. Então, esse vídeo é feito apenas para edificar, não para julgar ninguém, mas para despertar, para avivar as pessoas de uma forma geral. Vamos ler. O título é Apostasia Pessoal. Hebreus 3,12 diz o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. De novo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, um coração mau, um coração ruim, perverso, voltado às coisas erradas. E infiel, a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, lá em Apocalipse. Isso dá um chamado fidelidade. Para se apartar do Deus vivo, se apartar, se distanciar, esfriar, ficar morno, ficar distante, ficar indiferente. A indiferença também é uma distância. A mornidão, igual a igreja de Laodiceia, também é uma forma de apostasia, uma forma de separação de Deus. A falta de comunhão, a falta de oração, a falta de busca pela palavra, a falta de frequência nos cultos, a falta de frequência na EBD, na Escola Bíblica Dominical, a falta de frequência nos cultos de doutrina, nos cultos de oração, dos eventos da igreja. Enfim, a falta de comunhão com Deus, está sempre em sintonia ali com o Espírito Santo. Isso é apostasia. Se envolver com as práticas pagãs, as coisas pagãs deste mundo, filmes, novelas, desenhos, músicas, e muitas delas, infelizmente, às vezes, não todas, mas há aquelas, não todas, aquelas que são consagradas, demônios. E muitas das vezes as pessoas, de modo geral, talvez não seja o seu caso, mas existem muitas pessoas presas, escravas, que precisam ser libertas, precisam de uma liberdade. Nós temos liberdade em Cristo, mas temos que preservá-la. A liberdade é diferente de libertinagem. Há uma diferença entre liberdade em Cristo e libertinagem. Muitos vivem uma apostasia, uma libertinagem. E o texto nos chama a uma liberdade, a se libertar da apostasia pessoal. A apostasia, do grego apostasia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, Atos 21:21 e 2 Tessalonicenses 2:3. E aqui em Hebreus 13 como o verbo apisteme, traduzido apartar, se separar. O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes estava ligado.
Então é deserção, decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada, um afastamento de Deus e das coisas espirituais. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Isso é apóstata quem é salvo. Aqui a apostasia está falando aos salvos. Como é que você vai ser? Para você se separar de alguém, vocês têm que estar junto de alguém. Para você se separar do reino de Deus, você antes, um dia, já esteve no reino de Deus. Não é verdade? Então essa apostasia é uma palavra, uma definição para crentes, para pessoas que estão no seio da igreja, que participam do reino de Deus. É um chamado, né, uma advertência para crentes no Senhor Jesus, para não se afastar. E quem se afastou, quem se apostatou da fé, quem se afastou, quem abandonou a fé, para se libertar e voltar. Né? Uma chamada à libertação, uma chamada ao retorno, uma advertência para os crentes não ir para a escravidão do pecado, o paganismo, o mundanismo. Não é verdade? Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação. Como eu disse, não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou de algum deles, 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 4:3. A apostasia moral, aquele que era crente, deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Aqui diz apostasia, né? Dois tipos de apostasia. Apostasia dos ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, né? Cometer heresias, se distanciar do evangelho genuíno e começar a ter interpretações particulares, interpretações contrárias à palavra de Deus, né? Cometer heresias. E a apostasia moral, que deixa de permanecer em Cristo para ser escravo do pecado e da imoralidade, né? Ver filmes imorais, ver novelas imorais, desenhos imorais, programas indecentes, se vestir de forma indecente, agir de forma indecente, ouvir músicas que promovem a sensualidade, danças que promovem a sensualidade, assistir coisas que promovem a sensualidade, ou seja, a Bíblia chama, o nosso estudo chama a liberdade, você se libertar disso, se é que você está enquadrado nessa apostasia moral ou teológica, apostasia bíblica. Aqui tem um texto aqui interessante também, gostaria de compartilhar com você. Anota os versículos para depois você conferir com calma. 1 Timóteo 4:1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aí aqui vem falando aqui outros textos aqui, mas fala que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores. Então é uma apostasia teológica, bíblica, você está se distanciando das coisas concernentes ao reino de Deus. E a apostasia moral, né? Você comete aqueles frutos da carne, são invejas, bebedices, glutonarias, iras, pelejas, dissensões, lascívia, sensualidade, luxúria, né? Que é sensualidade, coisas imorais, né? E muitas outras coisas que infelizmente a mídia ela ajuda a propagar, os meios de comunicação ajudam a propagar também, através da televisão, internet e etc. Essa é a apostasia moral. E a outra é a teológica. E essas mensagens é para crentes no Senhor Jesus, né? A questão da apostasia. Aqui diz o seguinte: a Bíblia adverte fortemente contra a possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a preservar
na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência, não deve ser enfraquecido pela ideia que é firme. As advertências sobre a apostasia são reais, mas a possibilidade não. Antes, devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui, e devemos considerá-la um alerta, se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contêm advertências são Mateus 24, 4, 5, e do capítulo 11 ao 13, anotem, João 15, do 1 ao 6, Atos 11, 21, do 21 ao 23, 1 Coríntios 15, 1 e 2, Colossenses 1, 21 a 23, 1 Timóteo 4, 1 e o versículo 16, e 1 Timóteo 6, do 10 ao 12, 2 Timóteo 4, do 2 ao 5, Hebreus 2, do 1 ao 3, 3, do 6 ao 8 e do capítulo 12 ao 14, Gálatas 5, do 19 ao 20, 2 Pedro 1, do 8 ao 11 e 1 João, do capítulo 2, 1 João 2, do versículo 23 ao versículo 25, para você ler, você meditar, você pesquisar, você refletir sobre a questão da apostasia, advertências contra a apostasia, desses versículos. Os exemplos da apostasia propriamente dita acham-se em Êxodo 32, 2 Reis 17, do 7 ao 23, Salmo 106, Isaías 1, do 2 ao 4. 1 Timóteo 1, do 18 ao 20, 2 Pedro 2, 1, versículo 1 e versículo 15. Os passos que levam à apostasia são: o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Então, o crente, pela falta de fé, deixa de levar a sério, né? Então, começa com a falta de fé. E a pessoa começa a deixar de levar a sério. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que a do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente, ou seja, gradativamente, de aproximar-se de Deus através de Cristo. Então a pessoa, vendo as realidades do mundo, os prazeres do mundo, infelizmente se aparta e fica escravo. Preso a todas essas coisas aí. A semente, né, que caiu às vezes à beira dos espinhos, entre as pedras, são as pessoas que, envolvidas pelos prazeres desse mundo, são seduzidas e se cometem apostasia. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante ao pecado na sua própria vida. 1 Coríntios 6,9, ela tolera o pecado. Nada a ver, só um pouquinho, nada a ver, ninguém está vendo. Então, é apostasia. Aqui diz: não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4,30. Não deveis entristecer o Espírito Santo, porque a apostasia entristece o Espírito Santo, infelizmente. A apostasia continua sem refreio. O indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação em Cristo, mas que delibera e continuamente endurece seu coração para não atender a voz do Espírito Santo. O apóstata, ele não atende a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, mas ele não atende. Isso é apostasia. E continuar a pecar intencionalmente, se recusar-se, arrepender-se e voltar a Deus. Pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Aquele que não quer, peca deliberadamente, não quer se arrepender, né? Então é um apóstata. Há um limite para a paciência de Deus com o apóstata, né? Em Mateus 12, 31 a 32, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11, Hebreus 10, 26 ao 29, 31 e 1 João 5, 16. Então, aqui tem alguns versículos. É próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando da fé, e que se apartam de Deus, e não se costuma, sem um constante e deliberado, pecar contra a voz do Espírito Santo, Mateus 12, 31. Então, você acaba pecando contra Deus. Todo pecado é constituído contra Deus. Você peca na carne, mas todo pecado constitui inimizade contra Deus. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem que eu no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. 1 João 2,15, confira. Ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se você é amigo do mundo, se você está preso, se você não está liberto, não está liberta de todas essas coisas, você
você está em pecado. Você não está liberto, você está preso dentro da igreja, mas preso. E você precisa se libertar. Liberte-se, liberte-se, liberte-se da apostasia. Liberte-se de todas essas coisas através da palavra, através do jejum, através da oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, orar uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Fuja do paganismo evangélico, fuja das coisas que fazem você se apartar da fé. Muito obrigado mais uma vez por assistir nossos vídeos. Divulgue para outra pessoa.